final do capítulo 2 do livro de Jó, tinha deixado este personagem junto com 3 amigos dele, que nem sabem o que dizer, não têm o que dizer diante de tanto sofrimento pelo qual Jó está passando. No capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Jó, tínhamos visto Jó numa situação de bastante confiança em Deus, mesmo diante dos graves problemas que o tinham afligido. No capítulo 1, ele diz: nu saí do ventre de minha mãe, nu para lá tornarei, Deus deu, Deus tirou, Deus seja louvado. Depois, no capítulo 2, respondendo a uma provocação de sua mulher, ele diz: se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Por isso o capítulo 3 pode assustar, porque no capítulo 3 Jó abre a boca numa queixa muito profunda. Num primeiro momento, ele fala contra o dia em que ele nasceu. Seria melhor que não tivesse existido aquele dia, ou seja, seria melhor que ele não tivesse nascido. Depois, na sequência, ele se volta, ao contrário, para a fase final da vida. Seria melhor que chegasse de uma vez o dia da morte. Ou seja, ele se volta, ele mostra que seria melhor não existir, ou porque não tivesse começado a existir, ou porque já tivesse terminado a existência dele. Pode assustar, não é? Diante daquilo que tínhamos visto antes, Jó tão seguro, falando de Deus, e agora esse grito tão forte apresentado por Jó. Mas a grande referência para compreendermos essa posição dele está no finalzinho, nas últimas palavras de Jó, ali no capítulo 3, no fim dessa sua queixa, desse seu lamento, ele diz assim: o que eu mais temia me sucede, o que mais me aterrava me acontece, vivo sem paz, sem calma, sem descanso, em puro sobressalto. Olha que interessante, a queixa de Jó não é pelos problemas que ele está passando. Ele não diz que o que o incomoda é que perdeu seus bens, que morreram seus filhos ou que ele está gravemente doente. É que ele está sem paz. Ou seja, ele não entende o que está acontecendo. Isso é que o coloca nessa situação, nesse grito, que não é um grito de revolta contra Deus, mas sim uma grande pergunta de porquê. Uma pergunta que tantas vezes a gente se faz, não é? Por que tanto sofrimento? Por que gente boa sofre? Por que tantos males no mundo? Por que tanta malícia em tantas situações? É esse o grito que Jó levanta. Ele não se revolta contra Deus. Em momento nenhum do capítulo 3 ele se volta contra Deus. Ele fala sempre do dia em que ele nasceu e do dia da morte dele, não contra Deus. Ele não questiona Deus aqui no capítulo 3, mas mostra essa angústia dele. Uma angústia que tantas outras passagens da Sagrada Escritura também apresenta, como o Salmo 130 ou o Salmo 129, dependendo da referência que se tem, que começa dizendo: do profundo eu grito a ti, Senhor, dono meu, escuta minha voz. O salmista também vivendo um momento de dor, de debilidade tão grande, que ele se volta a Deus dizendo: é da profundeza, do mais miserável que eu tenho, que eu invoco Deus. Ou o profeta Jeremias, que lá no capítulo 14, o povo está em guerra, a cidade está cercada, e Jeremias diz: até o profeta e o sacerdote vagueiam sem rumo pela terra, Ou seja, até aquelas pessoas, o sacerdote, o profeta, que deveriam entender os planos de Deus, não sabem explicar. É esse o grande grito de Jó no capítulo 3.